Bom. Como é que é o nome disso? Que você fazia amostragem, né? Uhum. Então tá, vamos retomando. Vamos lá. Bom. Eu vi que vocês já estão marcando lá na planilha. São 4 trios para cada grupo de questões, tá? Então, vão se organizando, vão marcando conforme os interesses. Eu coloquei vários problemas, enfim, que tentam abarcar todas as engenharias, né? Então, a ideia ali é pegar problemas de todas das engenharias. E assim vai ser com os demais trabalhos. Os demais trabalhos eu também vou pegar problemas, sei lá, da parte de elétrica, de canais. Eu já estava vendo aqui há pouco os do próximo trabalho. Então, enfim, problema de tudo. Tem problema de juros, por exemplo, essas coisas tudo aparece. Bom, então tá. Então, nosso probleminha... Você não vê, sente. A máscara do pastor Adélio é uma máscara espiritual. É para você sentir. Deu? Bom. Então tá, vamos finalizar aqui. Let's make sure. Tá, finalizar. Tá, então vamos lá, vamos terminar aqui. Bom, então ele quer o seguinte, ele quer o erro relativo da altura, se o erro relativo no cálculo, na medida do ângulo, é de 4%, né? Ou seja, de 0,04. Tá. Muito bom. Então, essa é a medida do erro no cálculo do ângulo. Então, é o seguinte, a gente sabe que para isso, né, nós temos os erros relativos, os erros absolutos, né? Então, eu vou chamar de erro de H, né? O erro absoluto na medida, no cálculo, né? No cálculo de H. Esse aqui vai ficar o erro de θ, né? Que é a medida do erro, né? Erro absoluto na medida de como eles se relacionam? Então, a minha entrada é θ e a minha saída é H. Então, se a minha entrada é θ e a minha saída é H, né, essa relação que existe entre eles vai ficar, então, o H é igual a medida da derivada da função H, do H, né, em relação ao θ, né? Ou seja, a derivada do H em relação ao θ vezes o erro em relação ao θ. Tá, muito bom. Então, a primeira coisa, a minha função H, né? A minha função H em função de θ, ou seja, o meu H, né? A gente vai considerar constante o 30, é tangente de θ. Então, como é que fica a derivada do H, né? Então, a derivada do H vai ser quanto? Vai ser 30 vezes a secante ao quadrado
de θ. Tá? Então, 30 vezes a secante ao quadrado de θ. Muito bom. Então, tá. E agora, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Então, o meu erro absoluto em relação a H, né? Vai ficar igual a quanto? Vai ficar 30 vezes a secante ao quadrado de θ, tá? Vezes, né, meu erro em relação a θ. Ok. Muito bom. Tá, vamos usar a mesma formulação. A gente vê que a gente a gente continua sempre com a mesma ideia, né? Bom, a gente sabe que o erro relativo, né, é o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro. Então, é o seguinte. Então, se eu tenho né, isso vai ser dessa forma, então eu vou dividir isso aqui por H, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui dividido por o H, que é 30 vezes a tangente de θ. Beleza. Bom, aqui nós vamos ter uma situação interessante, né? Porque eu não vou conseguir ter, né? O que vai faltar? Vai faltar o dθ, vai faltar o quê? Eu posso simplificar, né? Eu posso ter o secante ao quadrado de θ, né? Dividido pela tangente de θ, mas eu não vou conseguir ter, né? Da maneira com que está posto aqui, eu não vou conseguir ter o e de θ dividido por θ. A gente não vai ter isso. Por que a gente não vai ter isso? Porque falta um θ aqui embaixo, né? Bom, então, como nós vamos fazer isso? Já que está faltando um θ aqui embaixo. Bom, a gente pode dar um jeitinho, né? Um jeitinho que é o seguinte. Tem que dar um jeitinho. É o seguinte, eu vou fazer o Eθ, o EH, dividido por H, igual. Não, deixa eu fazer o seguinte, vou copiar tudo. Isso aqui. Só deixa da mesma corzinha. Vezes o θ que divide θ. Porque θ que divide θ é 1, eu não vou estar mudando nada. Tá? E aí eu vou ter o seguinte. Opa. Aí eu vou ter o seguinte na hora de rearranjar isso aqui. Né? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui em cima um θ. E aqui eu vou ter vezes, né, o Eθ dividido por... Por quê? Porque isso aqui é o meu, né, eu uso sempre o dθ, né, porque a maioria dos livros eu estou acostumado com o dθ. Aqui com vocês eu uso o Eθ. Então, o meu Eθ é 4%, então eu vou colocar essa informação aqui. E o resto, professor, onde é que eu enfio o resto? Quais são as outras informações? Bom, a gente sabe quanto vale o θ, né? Quanto é que vale o θ? Θ é 75 graus. Mas eu vou colocar 75 graus aqui? Não, a gente não vai botar 75 graus. A gente vai colocar essa medida em
radianos. Como é que fica esse θ em radianos? É 75 vezes π dividido por 180. Essa aqui é a medida em radianos. Então, agora tá fácil, né? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar lá o Silab, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa continha secante. Vamos fazer essa continha secante ao quadrado de θ dividido por tangente de θ vezes o θ. Né? Vou fazer o seguinte, vou lá no Silab e vou fazer essa conta. Então, tá. Então, vou chamar de θ, vou chamar de T, θ, é 75 vezes o π, porque o Silab só faz a conta em radianos. Então, aqui está o meu equivalente a 75 graus, né? Esse é o meu valor em radianos, né? 1,3 radianos é meu 75 graus. Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero fazer 30 vezes, né, a secante. Então, como é que eu calculo secante? Eu vou botar secante ao quadrado, vai funcionar? Não, não vai funcionar. O que é secante? Secante é 1 dividido por cosseno. Né? Isso aqui é secante. Né? Então, secante ao quadrado. Então, dá para lembrar, isso aqui é a minha secante. Para ela ser ao quadrado, eu vou escrever nesse formato aqui. Tá? Vezes. Vezes quem? Vezes a tangente de θ. Tá? Vamos deixar bem explícito. Então, isso aqui é a secante vezes a tangente de θ. Tá? Fecha, fecha. Vezes quem? Né? Vezes o próprio θ. Eu estou fazendo uma coisa errada. Deixa eu só ver qual é a conta. Não, é dividido por tangente, né? Esse daqui e esse daqui vão embora. Eu divido pela tangente ao quadrado, né? Já ia fazer conta errada lá. Volta aqui. Ó. Aqui eu divido, né? O 30 não conta, né? Eu posso botar aqui o θ aqui na frente. Θ vezes vezes a secante. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho θ. Eu tenho θ vezes a secante ao quadrado de θ dividido por tangente de θ, né? Então, vamos ver se é isso mesmo. Só para a gente não perder. Então, ó, secante ao quadrado vezes o θ dividido por tangente, né? O 30 a gente simplificou ele. Então, tá. Vezes, depois tudo isso. Bom, primeiro eu vou fazer essa conta. Essa conta deu 5,23. Então, essa conta deu 5,23. Quando eu fiz essa conta, eu vou concluir que o meu medida de H dividido por H é 5,23. Né? Vamos botar mais umas casas decimais. 5,23 o quê? 23,59. 23,59. Ok. Vezes o erro relativo, né? Que é de 0,04. 4%, né? Então, se eu faço essa multiplicação, vou fazer aqui na minha calculadora agora. 5,23, 59 vezes 0,04. Isso aqui deu 0,2090. Ou seja, né, esse erro aqui é de quanto? É um erro de 20%, né? É um erro grande, aproximadamente 20%. Ou seja, se você comete um erro de 4, ó, vamos ver aqui. O meu erro era de 4%, né? 4%, 0,04.
Eu vou ler esse número dessa forma. Se eu faço esse tipo de erro, na hora de fazer o cálculo do H, o meu erro relativo vai ser de 20%. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado na hora de medir o ângulo. Erro de 4% pode ser fatal, certo? Então, Professor, fale. eu não entendi ali antes qual o argumento que o senhor usou para multiplicar em cima e embaixo por teta? Por teta sobre teta ali que o senhor... Porque eu preciso disso aqui, ó. Como eu não tenho um teta aqui embaixo para multiplicar, eu não tenho um teta aqui embaixo na hora que eu faço aqui essa operação, eu não tenho esse teta. Então, como é que eu faço para surgir esse teta? Eu multiplico em cima e embaixo por teta, não vai alterar em nada. E aí eu tenho o que eu preciso, né? Que é um teta embaixo. Por que eu preciso de um teta embaixo? Porque você tem essa informação aqui. Essa informação foi te dada, que o erro na medida do ângulo é de 4%. Então, se o erro na medida do ângulo foi de 4%, tu precisa ter um erro relativo aqui. Onde é que está o erro relativo? Esse aqui é um erro relativo. Certo? Então foi por isso. Porque isso aqui é 1. São artifícios, né, na hora de resolver problemas que a gente usa quando a gente quer ter uma variável embaixo. Nem sempre a gente soca as coisas. Você vê, aqui teta que divide teta é 1. Né? A gente não pode botar sem nenhum motivo. Tá? Então, se eu botei um teta embaixo, eu tenho que compensar em cima com outro teta. Tá? Bom, o que nós fizemos até agora é unidimensional, ou seja, nós estamos considerando apenas uma variável. Eu considerei nesse problema, por exemplo, que a medida, a distância entre o observador e o prédio era constante. Eu não considerei esse erro. Eu não levei em consideração esse erro. Tá? Mas tem como levar isso? Tem. Nós temos aí, então, a situação onde nós consideramos duas variáveis. Né? Duas variáveis. E aí, se a gente tem uma função z que depende de duas variáveis, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma situação onde nós vamos ter que considerar a derivada em relação a uma variável e a derivada em relação a outra variável. Ou seja, nós vamos considerar as derivadas parciais. Ou seja, a gente vê que a expressão é a mesma. Só que agora eu vou ter que acrescentar, né, somar o termo da outra variável, né? Ou seja, se fosse o caso ali, eu teria que colocar a derivada referente à distância, né, entre o observador e o prédio. Então, aqui vão entrar, então, derivadas parciais. Que é a mesma coisa, né, gente? Não existe diferença entre derivada parcial e derivada unidimensional. Então, vamos ver o seguinte. Vamos pegar um probleminha. Então, em um triângulo retângulo, os catetos medem, né? 3 centímetros com um erro de 0,1 e 4 centímetros com um erro de 0,05. Determine o erro no cálculo da hipotenusa. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Como é que a hipotenusa se relaciona? Primeiramente, a hipotenusa eu vou chamar de Z. Z é a minha hipotenusa. Certo? Então, como é que a hipotenusa se comporta? Z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, o z é uma função, né? O z depende de x e y. Né? Então, se o z depende de x e y, como é que fica? Ele equivale a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui que nós sabemos sobre o z. Tá. Então, o que eu sei? Que o erro absoluto, né? Eu vou chamar de E de x. O erro absoluto, né? Na medida de x é 0,1 centímetro.
O erro relativo na medida de y é de 0,5. Então, esse aqui na medida de y. O erro relativo na medida de y droga. Volta aqui. E, y. Então, o erro relativo na medida de y é de 0,5. Então, qual é o erro relativo na medida de z? Então, tá. Então, para isso, então, o objetivo do problema o objetivo é calcular o erro, melhor, o erro. O professor está fazendo uma confusãozinha aqui, né? Ah, o erro Professor, absoluto, tá certo. O erro, fale. uma dúvida ali no slide anterior. Ali quando o senhor se refere ali às medidas 3 mais alguma coisa e 4 mais outra coisa, aquilo ali é 3 mais com um erro de 0,1 e 4 com um erro de 0,1. Isso, exatamente. Eu estou considerando o erro absoluto. Eu estou considerando aqui os erros absolutos, né? Eu estou botando ali a incerteza. A incerteza de 0,1 e a incerteza de 0,05. Tá? E eu quero saber a incerteza no cálculo da hipotenusa. Tá? Então, como é que eu faço para calcular isso? Bom, segundo aquela que eu apresentei no slide anterior, para calcular esse erro, agora eu vou ter que considerar duas derivadas. Né? Então, a derivada, então, o erro da incerteza de z vai considerar a derivada de z em relação a x, né? Vezes o erro em relação a x, mais a derivada parcial em relação a y, considerando, né, o erro em y. Bom, então a questão agora é calcular a derivada parcial. Então tá. Então, a minha função z é barra sqrt é a raiz quadrada mais y ao quadrado, que é a mesma coisa que eu considerar x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é elevado ao meio, né? Ou seja, se eu for calcular a derivada parcial em relação a x, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 1 meio vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Elevado na 1 meio menos 1, ou seja, na menos 1 meio, vezes a derivada em relação a x, né? Que isso, então, vai me resultar em x que divide barra sqrt x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, quais são as medidas de x e y que a gente vai colocar aqui? Tá? Quais são as medidas de x e y que nós vamos colocar? Bom, as medidas de x e y estão dadas aqui, né? Ou seja, o x é 3 e o y é 4. Então, se eu for calcular, né? Só fazer uma coisa. Só fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver. Só gosto da coisa bonita. Aqui. Se eu for fazer o seguinte, Ctrl X, Ctrl V. Então, se eu for calcular essa derivada, né? Quando eu ponho essa barra aqui é porque eu vou calcular o valor numérico, né? Então, se eu for calcular essa derivada no valor, qual é o valor de x? X igual a 3 e o y igual a 4, né? Então, o y igual a 3 e o x igual a 4.
pegando os valores redondos, né? Então, isso aqui deu quanto? Vai ficar 3 sobre 5, né? Agora, vamos calcular essa derivada em relação a y. Então, vamos fazer tudo a mesma coisa, só que em relação a y. Vou fazer uma coisa aqui. Vou botar uma corzinha diferente. Então, vamos fazer tudo agora em relação a y. Se eu faço isso aqui agora em relação a y, a derivada é a mesma, só que agora eu faço aqui a derivada em relação a y, 2y, e aqui é 4. Tá? Muito bom. Então, calculado tudo isso aqui, vamos trazer a nossa expressão, né? Nossa formuleta. Então, nós estamos trabalhando com isso aqui. Tá? Então, isso aqui é a expressão que nós temos. Ok. Agora, juntar as peças. Então, o erro em z vai ser quanto? Vai ser o erro na derivada em relação a y. A derivada, ou melhor, a derivada em relação a x, que é 3/5. Vezes, né? Vezes 0,1 mais o 4/5 vezes 0,05. Isso, né? Então, 3/5 vezes 0,1 mais 4/5 vezes 0,05 deu 0,1 centímetro. Então, e aqui, como é um erro absoluto, ele tem que ser dado em centímetros, né? Ou seja, a unidade de medida que eu estou considerando aqui. Então, lembrando, esses valores aqui, eles correspondem aos meus erros absolutos. O problema está pedindo para calcular o erro na hipotenusa, né? Aqui eu poderia ter especificado o erro absoluto, tá? É sempre direto. Quais são os maiores problemas aqui? Eu sempre identifico o maior problema aqui, e acredito que o maior problema que vocês talvez possam ter no trabalho de vocês é calcular a derivada. Alguns talvez você precisa montar a função, né? Tipo aquele problema do resistor, da resistência equivalente. Mas quem já foi meu aluno em cálculo 2 sabe que eu adoro aquele problema. Então vai saber como sair e encontrar a resistência equivalente, né? O que mais? Deixa eu ver. Tá. É isso aí. Vamos ver mais um aqui. Ô, Celso, durante a semana aí, no intervalo entre as nossas aulas, tem algum contato que a gente consiga conversar contigo? Um chat de alguma forma aí? Não sei se tu chegou a passar eu pode passar pelo meu e-mail de DevTech, o ACAD. Eu já posto ele aqui. Por favor, obrigado. Tá? Já te posto ele aqui que eu também não lembro dele. Tá? Então, vamos para o segundo probleminha ali. Deixa eu só... Sei. Deixa uma coisa. Deixa eu só ver aqui. Meu e-mail FTech já... Opa, onde é que tá essa droga? Aqui. Então tá. Então, para o segundo problema. Dá uma olhada nesse segundo problema. Então. Eu nunca sei meu e-mail FTech. Deixa eu ver, Celso.
Bom, depois eu divulgo meu e-mail, porque eu vejo ele, mas eu não consigo copiar ele. Eu estou com preguiça de anotar. Mas enfim, vamos terminar aqui. Então, olha só. Aqui, eu tenho a potência. A potência, ela é uma função. Né? A potência é uma função da resistência e da corrente. Ok. Ou seja, R ao quadrado é R vezes E ao quadrado. Então, o que acontece? Né? Então, para eu calcular o erro na medida da potência, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que ter na derivada da potência em relação à resistência, vezes o erro da resistência, mais a derivada da potência por I vezes o erro em I. Ok? Então tá. Muito bom. Então, como é que fica? Então, a derivada, né, os erros que a gente tem aqui, o erro em relação ao R, da resistência, é de 0,05. Então, esse aqui é meu erro absoluto. Então é um erro absoluto. O meu erro absoluto em relação à corrente é de 0,1, né? Ampere. Aqui é ômega. Tá? Então tá. Então como é que vai ficar isso? Nessa situação aqui, precisamos calcular as derivadas, né? Então a minha derivada, se eu sei que a minha potência é RI ao quadrado, então como vai ficar a minha derivada de P em relação a R? Então vai ficar I ao quadrado. Tá, e se eu for calcular essa derivada, né, no ponto, vamos dizer assim, considerando o meu I igual a, considerando o I igual a 2, né, ou seja, quando o I é igual a 2. Né, quando o I é igual a 2, essa derivada, essa aqui vai ser 4. Agora, se eu for fazer a derivada de P, em relação a I. Isso aqui, então, vai ser quanto? Vai ser 2RI. Então, quanto vai ser essa derivada? Quanto vai ser essa derivada? Parcial. Opa, é parcial. P em relação. Parcial I. Se o meu I é igual a 2 e o meu R é igual a quanto? E o meu R é igual a 5. Né? A gente sempre pega o valor que foi medido, né? E isso aqui, então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. Isso aqui ficou 20. Ok. Então, essas informações aqui a gente já tem. Então eu preciso dessa informação aqui e eu preciso dessa informação aqui. Né? Por quê? Porque quando eu for calcular o erro no cálculo da potência, né, eu vou precisar dessa expressão aqui. Então tá. Então, vamos trazer ela para cá. Então, muito bom. Volta. Então, o erro absoluto da medida da potência vai ser quanto? Vai ser
4 vezes quanto? 4 vezes aqui a derivada em relação a R, né? Então, é 0,05, né? Então, esse aqui, 0,05 mais 20 vezes qual o erro em relação a AI? 0,1. Né? Aí é pegar a calculadora, né? Pegando a calculadora, eu sei que 4 vezes 0,05 mais 20 vezes 0,1. Isso aqui deu 2,2 T. É V, né? Não sei qual é a bomba. Qual é a unidade de medida do P? Não é V? Ou é watt? Não sei. Eu vou deixar unidade de medida. Gente aí, né, Celso? Tá, eu vou deixar a unidade de watt, né? Tá, 2,2 watt. Bom, é isso, tá? Tem mais um outro probleminha, eu posso resolver ele aqui e mandar para vocês a resolução dele antes de postar o PowerPoint. E a parte aqui de série de Taylor, que daria mais 40 minutos, porque isso aqui é mais rápido, a gente deixa para a semana que vem. Com isso, vocês têm condições de resolver os 2 primeiros problemas, tá? Do trabalhinho de vocês. Então, vocês têm agora condições de resolver os 2 primeiros problemas. Eu vou postar daí tudo para vocês, vou postar o PowerPoint e vocês já podem começar a mexer no trabalhinho. A terceira questão eu vou postar para vocês, a gente termina semana que vem. Esse slide é rápido, aquela parte ali, não tem grandes mistérios. Mas realmente essa parte que vocês ficam mais apavorados, eu não sei porquê, mas enfim. Depois as derivadas, né? Mas eu já aviso, derivadas vão aparecer aqui, bastante. Né? Quando a gente for falar de métodos de Newton, tudo que entra a palavra Newton vai aparecer derivada. Tá? Então, essa é a parte mais que aparece. Eu só aqui, deixa eu ver o meu e-mail para vocês. Eu já mando. Ô, Celso. Fale, aqui. O questionário ele vai ter tempo para fazer tipo até o final de semana ou até a próxima aula ou é hoje? É toda semana. Toda semana, beleza. Toda semana, tá? O questionário daqui um pouco vai abrir, mas eu tenho que modificar ele em algumas coisas. Mas vocês já podem começar a fazer ele, tá? Aqui. Vocês já podem começar a fazer ele. Eu vou disponibilizar meu e-mail depois no PowerPoint e também na planilha eu deixei ali. Vão preenchendo a planilha, se respeitem com a planilha, não apaguem o que os colegas fazem. Tá? Isso eu não tenho como controlar, mas já recebi reclamação. Tá? E eu vou ficar essa semana para vocês se organizarem ali, certo? Façam os triozinhos, comecem a responder fazer as questões. Vocês já podem fazer 2 daquelas questões. A terceira questão, semana que vem eu trabalho o conteúdo. E é isso, tá? Isso é uma pergunta. É 1 minuto, fala. O trabalho para entregar hoje ali tem que ter a conta desenvolvida, né? Não, só a resposta. Tá, só a tabela, beleza. Tá, só a resposta. Tá? Então tá, pessoal, boa semana, beleza, se cuidem e até semana que vem, tá? Ficamos no aguardo também do e-mailzinho ali, que é importante para nossa comunicação aí. Tá, tranquilo. Obrigado. Eu vou postar ali na planilha. Falou. Obrigado. Falou. Até.